Gente, prepare-se que eu estou a ponto de explodir a sua mente, tá? Eu vou explicar um treco que eu vi na internet agora, que apesar de não ser da minha área de expertise, aliás, eu não sei nada porque é biologia, eu vou tentar explicar aqui da melhor forma, se for biólogo você me desculpa, tá? Mas eu quero só gerar o interesse no negócio. Eu vou ter que falar disso aqui, porque quando eu li, eu quase tive um troço. Saiu aqui na revista Nature. Eu vou explicar o que eles acharam. Eles pegaram os ovos de uma formiga rainha, de uma espécie na Europa, e desses ovos saem duas espécies diferentes. Deixa eu explicar. A rainha dessa espécie de formiga, ela bota o ovo e saem duas espécies diferentes. De macho. É mais bizarro quando a gente vê as fêmeas, tá? São de fato duas espécies diferentes. São essas duas aqui, ó. É a Meso-Ibéricus, se não me engano é essa daqui, e a Meso-Structor, que é essa daqui. São duas espécies de formiga diferentes. Elas se separaram na evolução há mais ou menos 5 milhões de anos atrás. Se estima, tá? Só para você ter uma ideia, seres humanos separaram de chimpanzé entre 6 e 8 milhões de anos. Então, tipo assim, elas são diferentes, mas elas saem do mesmo ovo da mesma rainha. E é uma rainha de Meso-Ibéricus, se eu não me engano é essa, da espécie dessa. Quer dizer que uma rainha dessa espécie dá à luz a uma formiga de uma outra espécie, que é a Structor. E pior, eles foram olhar geograficamente os ninhos dessa Meso-Structor mais perto da Ibéricus ficam a mais de 1.000 quilômetros de distância. Como isso é possível e por que isso acontece? Aí que é o porém. E são os machos. Quando você olha as fêmeas, que são as trabalhadoras do formigueiro, elas são uma mistura das duas espécies. As fêmeas são uma híbrida das duas espécies. São híbridas estéreis, que é uma coisa que acontece ali, são duas espécies próximas, mas diferentes, que geram uma cria estéril. É meio negócio cavalo e burro, que gera mula, tá? Que é estéril. É mais ou menos isso que está acontecendo. Porém, a rainha do formigueiro gera macho das duas espécies. E aí que tá as tentativas da gente explicar isso. Tem um monte de imagem para tentar explicar isso daqui, mas eu vou explicar do jeito que eu entendi. De novo, se for biólogo, talvez seja 100% certo, mas o negócio é muito doido. Eu vou explicar. Aparentemente, existe um conflito em colônias de formiga, que é o seguinte: você tem que ter uma formiga que é a rainha que vai dar à luz, e você tem que ter um monte de formiga que não vai parir, que basicamente só vai trabalhar, que tem que ser estéril. Então, os formigueiros podem se organizar de forma distinta para essa coisa se manter mais ou menos numa ordem. E como que essa espécie fez isso? Ela começou a cruzar com o macho de uma outra espécie. Só que em algum momento, essa espécie aprendeu a clonar o macho da outra espécie. Como? Eu vou explicar aqui. Eu vou ter que fazer um desenho. Depois vocês podem ver lá, ó. Se quiser ir na Nature aqui, você pode jogar tradução do Google aqui, ó. Vem aqui no Google, manda traduzir para você para português. Você pode ler tudo aqui. Aqui tá o título original, se você quiser jogar no Google, tá? Uma mãe para duas espécies. Eu vou explicar como a coisa funciona. Aí eu vou ter que usar uma ferramenta de explicação muito científica aqui, chamada de Paintbrush. Não, eu quero o pincel maior. Pera aí, pincéis. Como é que aumenta o tamanho do pincel? Ctrl Plus eu... Vamos para um outro programa chamado GIMP, porque eu não lembro mais como é que usa o Paintbrush, tá? Você tem aqui a formiga, que é a rainha da Ibéricus, tá? Pensa que isso daqui é a rainha, tá? Uma formiga muito ruim. Faz uma aranha. Pronto. Parece um besouro. Eu não sei como é que faz, mas isso daqui é a rainha, tá, gente? É a rainha. Tá. Aí, você tem dentro do formigueiro os machos da... Como é que chama isso? Structor? Enfim, o macho da outra espécie. Da espécie que não é da rainha. Exatamente, que é de uma outra formiga. Separaram há 5 milhões de anos, tá? Você tem ela aqui, tá? Isso parece mais uma formiga agora? Parece. Eu espero que sim, tá? Você tem ela aqui. Aí, a rainha cruza com ela. Põe um coraçãozinho. Aí, a rainha produz 2 tipos de formiga. Ela produz, primeiro... Calma, Nilson, calma, vai fazer sentido. Ela produz uma formiga híbrida, que vai ser a trabalhadora do negócio. Essa daqui é basicamente quem faz tudo. É uma formiga híbrida e é estéril, quer dizer que ela nasce e ela só trabalha. Ela não é para reprodução como a rainha é. Mas tem mais. Nesse cruzamento aqui, peraí que isso aqui acho que não tá bem explicado, eu vou ter que arrumar. Nesse cruzamento aqui, primeiro, ela faz essa daqui que é a trabalhadora,
Mas desse cruzamento também saem machos dessa outra espécie. Que são iguais àqueles. Que são iguais àqueles. Por que ela faz isso? Porque ela quer que esse macho aqui, ele entre no grupo de machos que a colônia tem para ela poder cruzar. Ela quer manter uma reserva desse macho aqui da outra espécie, que é o que ela usa para fazer as trabalhadoras. Só que não é só isso. Ela produz também machos da espécie dela, com quem ela cruza. Pra quê? Claro que o macho deve ter outras funções dentro talvez pra defesa, sei lá. Não prestei atenção, eu fiquei impressionado com essa parte. Que ela usa pra quê? Pra gerar mais machos como ele, primeiro, pra ter uma reserva de macho pra ela cruzar, mas também ela tem esses machos pra poder gerar outra rainha quando precisa, que é da mesma espécie. Pronto, ela tem aqui a coroa também. Então, essa que é a dinâmica desse formigueiro aqui. Você tem a rainha que cooptou uma outra espécie. Colonizou para poder cruzar e fazer as trabalhadoras estéreis do formigueiro. Mas ela também arruma um jeito de clonar esses machos para eles continuarem como parte da colônia. Para ela ter mais gente para cruzar, ou sei lá, para a rainha do futuro ter gente para cruzar também. Eu não vou entrar nessas discussões sobre relação dos outros, cada um vive do jeito que se deixa feliz. É basicamente isso daqui. Mas esse fenômeno aqui é o que a gente não entende. Mas bota o coraçãozinho ali também, porque ali também tem amor. Isso. Esse daqui é o fenômeno que a gente não entende. Que eles estão estudando agora, que chamaram de xenoparidade. Que em algum momento, quando esses dois cruzam, em vários casos, a rainha deixa o DNA misturar e fazer a híbrida aqui, fazer a mula deles. Porém, em alguns casos, ela tira o DNA dela do óvulo e multiplica só o DNA da nova espécie, da espécie extra, que eles cooptaram de outra colônia, algum tempo atrás, porque agora faz parte da deles. Isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, que é difícil de entender. Então, na verdade, você tem um formigueiro que tem formigas de uma espécie, formigas de outra espécie e híbridas. Se eu entendi direito, estou explicando com minhas palavras, professora, tá? Não sou biólogo. Então, alguém pergunta, como ela tira o DNA do óvulo? Do nada, isso que está sendo estudado. Se eu entendi direito. É basicamente uma espécie que desenvolveu uma tecnologia para clonar outra espécie. Não foi o ser humano quando clonou a ovelhinha. E a gente sabe que a mesma rainha produz as duas espécies porque tem um porém. Como que a gente tem certeza disso? Primeiro, a gente sabe que são duas espécies porque você mapeia genoma e coisas do tipo, você consegue determinar isso. Tá? A distância genética que tem entre as duas. É um negócio meio cavalo e burro. Mas também você pode ver o DNA mitocondrial, que você só recebe da mãe. Porque o DNA normal da célula, normalmente, é a junção do pai e da mãe. Né? Só que o DNA mitocondrial é só da mãe. Quando você pega o DNA mitocondrial dessas formigas, das duas espécies, eles têm o mesmo DNA mitocondrial, porque eles vieram da mesma rainha. E isso que é de explodir a cabeça. Existe uma formiga que consegue clonar uma outra espécie. E é clone de fato, porque eles cruzaram, se eu entendi direito de novo, tá? Eles cruzaram a informação de DNA com as... É porque essa espécie existe, essa daí, essa outra. Em outro lugar. Ela existe. Eles cruzaram e elas são 99,9% iguais. E esse 0,1%, se eu entendi de novo, é basicamente o tipo de variação que você esperaria de um processo de clonagem. Não é que eles estão mudando, ele está clonando. Caramba, a gente está estudando a natureza tem tantos anos, né? Tantos séculos. A gente ainda descobre coisas novas. O gerenciamento que essa rainha aqui faz é impressionante. Porque ela tem que gerar o macho da outra espécie para ela poder gerar híbridas e continuar gerando machos da outra espécie para o futuro, né? Fazendo parte da colônia para poder cruzar com rainhas e tal. E ela tem que gerar o macho da espécie dela para continuar gerando os machos da espécie dela. E também para gerar a próxima rainha, porque obviamente ela não é eterna. E a colônia se expande. Se eu entendi direito de novo, tá, professor? Leon, sou biólogo e você entendeu. Explicou perfeitamente bem. Obrigado, tia Bruna. Professor. Não sei se é professora, desculpa. Essa piada foi muito boa. O quê? Então, nessa espécie são 4 tipos de formigas. São formigas.